São as ciências sociais. Universidade oficial. As ciências sociais são uma ampla área de estudos voltada a entender a forma de funcionamento, desenvolvimento e organização das sociedades. Nas ciências sociais são estudados todos os aspectos importantes relacionados a uma sociedade, suas origens, processos históricos, funcionamento, aspectos de desenvolvimento, transformações sociais, conflitos, características culturais e hábitos. Qual a área de estudo das ciências sociais? As ciências sociais trabalham com a investigação e a pesquisa sobre os diversos aspectos relacionados ao comportamento humano ao longo do tempo e como esses comportamentos podem influenciar a estrutura de uma sociedade. Para compreender o funcionamento da sociedade, além de estudar os fenómenos sociais atuais, também são estudadas as origens históricas da sociedade, os processos de desenvolvimento e os diversos comportamentos humanos. Estuda-se como os aspectos sociais de um local influenciam e individualizam a identidade de uma determinada sociedade. São pesquisados os acontecimentos sociais, comportamentos individuais e coletivos, identidades do povo, hábitos culturais, familiares e económicos. As três áreas de estudo das ciências sociais. As ciências sociais abrangem três diferentes áreas de estudo: a antropologia, a sociologia e a ciência política. Antropologia estuda as características da sociedade, como os hábitos culturais, religiosos, económicos e as estruturas familiares. Sociologia estuda o funcionamento dos relacionamentos sociais entre os indivíduos que fazem parte de uma sociedade. Ciência política estuda o funcionamento da política, as ideologias, os regimes e sistemas de governo e a forma como se desenvolvem as relações de poder. Estas áreas de estudo, cada uma com suas particularidades, buscam compreender os diferentes aspectos sociais para poder entender as diferenças da realidade humana dentro de um determinado contexto social. Qual a importância das ciências sociais? A existência das ciências sociais é importante para ajudar a compreender melhor o funcionamento de uma sociedade, sua diversidade cultural e o modo de comportamento dos indivíduos, como seres que fazem parte de um grupo social. Isto é importante para interpretar melhor as diferentes realidades sociais existentes, assim como para entender quais são os valores morais e sociais que fazem parte de um determinado contexto social. Da mesma forma, os estudos das ciências sociais são importantes para compreender os ciclos históricos e as transformações sociais que acontecem ao longo do tempo. Os resultados destes estudos podem ser usados para muitas finalidades. Por exemplo, na avaliação de atividades dos governos, em projetos educacionais, na implementação de políticas públicas, em pesquisas de mercado, na política e em projetos sociais. Quem é o profissional dos estudos sociais? Quem tem formação nesta área é chamado de cientista social. Este profissional é o responsável pela elaboração de estudos e pesquisa em ciências sociais. Fazem parte do trabalho do cientista social o estudo dos processos e modificações históricas e a análise de comportamentos dos diferentes grupos sociais. A coleta de dados e a pesquisa sobre o funcionamento de instituições políticas também fazem parte do trabalho desse profissional. O mercado de trabalho de um cientista social pode ser bem abrangente. Além de ser um pesquisador, ele também pode atuar como palestrante, como consultor ou assessor em diversos ramos da sociedade, tanto na esfera pública como na esfera privada. Curso de Ciências Sociais.
O curso na Faculdade de Ciências Sociais tem a duração média de 4 anos e abrange as disciplinas das 3 áreas que fazem parte das ciências sociais: sociologia, antropologia e ciência política. Dentre outras disciplinas, fazem parte do currículo do curso matérias como Geografia, História, Antropologia, Economia, Estatística, Sociologia, Filosofia, Política e Metodologia Científica. O curso também contempla disciplinas práticas que incluem pesquisa de campo e coleta e análise de bases de dados. O curso pode ser obtido com 2 habilitações diferentes, bacharelado e licenciatura. O bacharel em Ciências Sociais atua prioritariamente na área de pesquisa, análise de dados e consultoria. Já o licenciado em Ciências Sociais, além de trabalhar com pesquisa, também é habilitado para trabalhar com o ensino nesta área. Diferença entre ciências sociais e ciências humanas. As ciências sociais estudam os mais variados aspectos da sociedade e a influência do comportamento humano em uma determinada sociedade. Já as ciências humanas, embora também estudem o ser humano, são mais voltadas aos seus aspectos individuais, como é o caso da psicologia. Portanto, a maior diferença entre elas é que as ciências sociais estudam o comportamento humano como parte de um coletivo, como um ser social. Enquanto as ciências humanas estudam aspectos do homem que são mais considerados em sua individualidade. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, que é o órgão responsável pelas normas do ensino superior no Brasil, considera que muitas das disciplinas estudadas no curso de Ciências Sociais fazem parte da área de Ciências Humanas, como é o caso da Filosofia, História e Sociologia. Assim, embora sejam consideradas pertencentes a diferentes áreas de conhecimento, é importante saber que se tratam de áreas interdisciplinares e que, em conjunto, estudam os inúmeros aspectos sociais. Ciências Sociais Aplicadas. Ciências Sociais Aplicadas é uma denominação de uma área de conhecimento criada pela CAPES. De acordo com o órgão, são incluídos na área das ciências sociais aplicadas cursos como administração, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, ciências contábeis, comunicação social, direito, serviço social, entre outros. Ciências sociais é uma área científica destinada a estudar a organização das sociedades e culturas atuais. Para isso, é preciso entender suas origens e desenvolvimento, bem como as características de indivíduos e grupos. Como em todos os grupos sociais existem afinidades e conflitos, o cientista social busca compreender esses fenómenos ao se debruçar sobre as estruturas e relações que regem todas as organizações sociais, culturais e político-econômicas. Certamente, você já percebeu que, em qualquer situação de ampla discussão, como disputas por territórios, casos de intolerância religiosa, ou mesmo movimentos sociais que se organizam em busca de visibilidade, cientistas sociais são procurados para opinar sobre a razão pela qual esses eventos estão acontecendo. Como a área de ciências sociais resulta de um conjunto de outros ramos da ciência, como sociologia, ciência política e antropologia, o cientista social tem uma formação ampla que lhe dá a base para responder sobre costumes, hábitos e relações existentes entre indivíduos e seus grupos como família, cidade, Estado e instituições. Por isso, não raro o cientista social está ligado a causas dessa natureza e planeja ações focadas em grupos em vulnerabilidade ou em desequilíbrio social.
para construir as próprias conclusões, além de um conteúdo altamente teórico com o qual o profissional vai ter contato. Ele aprende técnicas e métodos variados de pesquisa voltados à interpretação da coletividade humana. Dessa forma, é capaz de chegar ao núcleo dos principais problemas que envolvem a sociedade e propor ações de curto, médio e longo prazos para contorná-los. Por ser uma área bastante ampla, o futuro cientista social pode se especializar em diferentes segmentos a fim de desenvolver sua carreira. Um dos principais nichos é a área da pesquisa científica, mas existem outros segmentos de atuação com extenso campo profissional. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Resumo do curso. Todos os grupos sociais têm sua própria organização, a qual resulta de hábitos, costumes familiares e individuais, religião, economia, política, território, educação, entre outros. Para que o cientista social tenha condição de interpretar essas coletividades e encontrar os principais problemas que afetam suas realidades, o curso de Ciências Sociais vai oferecer uma gama de disciplinas e experimentações que o capacitem a enxergar com profundidade cada cenário. Com o avanço das tecnologias ao longo do século XX e, mais recentemente, a chegada da era digital, a sociedade vem se transformando de tal forma que a presença de um cientista social é cada vez mais exigida diante de problemas urbanos, questões ambientais e processos políticos. Para tanto, a estrutura curricular do curso de Ciências Sociais, como falado acima, tem como pilares três áreas do conhecimento: antropologia, ciência política e sociologia. Elas se dividem em diversos subtemas de pesquisa, como sistemas políticos e empresariais, instituições sociais, diversidade sociocultural, políticas públicas, etc. Em geral, há duas opções de formação profissional. A primeira delas é o bacharelado, cujo objetivo é permitir que o profissional trabalhe em organizações públicas e privadas, na área de assessoria, pesquisa, consultoria ou gestão. Já a licenciatura é voltada ao ensino e permite que os profissionais assumam a carreira académica, tanto nas escolas de educação básica quanto no próprio ensino superior. Perfil de um cientista social. A carreira de cientista social exige que o profissional tenha afinidade com a leitura. Isso porque todo o seu trabalho é embasado em estudos, compilação de dados estatísticos e produção de materiais. Em toda a sua trajetória, o cientista social deverá se manter atento à realidade política e social, não apenas de seu território, como também do mundo. É seu compromisso produzir informações com base científica a respeito dessas realidades, com o intuito de oferecer dados reais que possam ser comprovar hipóteses para as questões levantadas. Sua interpretação dos fatos a respeito da diversidade contida nas relações sociais e dos cenários construídos em decorrência delas é resultado de um grande aprofundamento teórico, metodológico e técnico. Dessa forma, suas habilidades de escrita e argumentação precisam ser arrojadas. Além disso, o cientista social deve ser um excelente articulador, já que lidará com as mais diferentes classes de pessoas, desde indivíduos em vulnerabilidade social até autoridades de alto escalão, como chefes de Estado. Mercado de trabalho. O cientista social tem um campo bastante diversificado de trabalho. Como sua missão é estudar o homem e toda a sua complexidade de viver em sociedade, quem segue essa carreira embasa suas atividades em diversos tipos de análise, desde uma realidade local até situações macro, como cultura, religião e organização política.
Por isso, seu trabalho gera o interesse de empresas públicas e privadas, organizações não governamentais, ONGs, órgãos educacionais, etc. Confira abaixo algumas das possibilidades de atuação de quem deseja entrar de cabeça nas ciências sociais, projetos de desenvolvimento urbano. O cientista social costuma apoiar uma enorme gama de projetos sociais. Com isso, sua atuação pode ser direcionada tanto a focos específicos, como comunidades carentes, ou grandes espaços, a exemplo da reestruturação de grandes centros urbanos. Por isso, o profissional poderá defender ações de setores privados ou públicos, bem como apoiar ações governamentais por meio da construção de projetos de desenvolvimento urbano. Pesquisa científica. O trabalho de pesquisador poderá ser desenvolvido no meio acadêmico, em institutos de pesquisa de universidades, e em empresas públicas e privadas. Para isso, o cientista social poderá se especializar em qualquer dos três pilares das ciências sociais ou áreas correlatas. Veja rapidamente o que se faz em cada uma pesquisa científica. O trabalho de pesquisador poderá ser desenvolvido no meio acadêmico, em institutos de pesquisa de universidades, e em empresas públicas e privadas. Para isso, o cientista social poderá se especializar em qualquer dos três pilares das ciências sociais ou áreas correlatas. Veja rapidamente o que se faz em cada uma. Antropologia, o profissional se dedica ao estudo das diferentes culturas do homem. Ciência política, o objetivo é fazer análises dos sistemas e instituições políticas, compreender o momento e o comportamento político, bem como as políticas públicas para os diversos setores da sociedade. Sociologia, o cientista social vai investigar a dinâmica das sociedades contemporâneas, tendo como base processos históricos que levaram às presentes transformações. Institutos de pesquisa privados. Os institutos de pesquisa privados são requisitados para conhecer a opinião pública em diversas situações, portanto, um celeiro profissional do cientista político. Na época de eleições, ainda, partidos políticos podem requisitar o trabalho de cientistas sociais especializados em ciência política para o desenvolvimento de pesquisas eleitorais, observação das tendências de voto, apoio em campanhas, etc. Área pedagógica. Outro campo vasto para as ciências sociais é a própria educação. O cientista social também pode enveredar para a área pedagógica e se dedicar a dar aulas em escolas de educação básica e faculdades. Na educação básica, ele poderá ser professor de sociologia. Na universidade, ele poderá ser aproveitado por diferentes disciplinas, de acordo com sua especialização em mestrado ou doutorado. Consultorias para empresas públicas e privadas. As consultorias têm o objetivo de fornecer estudos sobre as relações sociais, perfis de público. Esse trabalho permite ampla atuação no mercado, sobretudo por meio do contato com entidades do terceiro setor que se dedicam a trabalhar em prol de determinados segmentos sociais. Por outro lado, o cientista social pode até mesmo ser requisitado por empresas que estejam estudando implantar filiais em locais desconhecidos e precisam ter informações variadas sobre o modo de vida, hábitos e costumes de determinada população. Duração do curso. O curso de Ciências Sociais pertence ao grupo de graduações com duração mínima de 2.400 horas aula, de acordo com as definições do Ministério da Educação, MEC. Esse tempo costuma ser dividido em 3 ou 4 anos de estudo, com 200 dias letivos cada um. O curso acontece em período parcial, matutino, vespertino ou noturno.
É importante enfatizar que 20% da carga horária total é destinada à realização de estágios obrigatórios e atividades complementares, a fim de que o aluno possa ter as primeiras experiências profissionais. Essa é uma das condições para a concessão do diploma. Grade curricular Ciências Sociais. Agora, confira as disciplinas que compõem as grades curriculares de algumas das principais universidades do país. Grade curricular Ciências Sociais. Agora, confira as disciplinas que compõem as grades curriculares de algumas das principais universidades do país. Introdução à Antropologia. Antropologia Contemporânea. Antropologia da Sociedade Brasileira. Comunicação e Expressão. Economia Brasileira. Economia Política. Epistemologia das Ciências. Estado, Políticas Públicas e Meio Ambiente. Estatística aplicada às ciências humanas. Etnologia da Amazônia. Filosofia. Formação do pensamento filosófico moderno. Geografia humana e econômica do Brasil. História econômica e política do Brasil. História moderna e contemporânea. História social do Brasil. Introdução à ciência política. Leitura e produção de texto. Língua portuguesa. Metodologia das ciências sociais. Métodos de pesquisa em antropologia. Pesquisa qualitativa em ciências sociais. Introdução à política. Política brasileira. Política clássica. Política contemporânea. Introdução à sociologia. Sociologia brasileira. Sociologia clássica. Sociologia contemporânea. Sociologia da Amazônia. Sociologia do trabalho. Sociologia urbana e rural. Faculdades de Ciências Sociais. Agora vamos falar de algumas das instituições públicas mais procuradas por alunos que desejam cursar Ciências Sociais. De acordo com o ranking universitário Folha RUF, na edição 2016, última vez em que esse curso foi avaliado, estas universidades estavam entre as 10 principais do Brasil. Baixe o material de apoio na descrição. Inscreva-se neste canal. Compartilhe o vídeo.